Olá pessoal, aqui quem fala é o Carlos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula do curso de Laravel 5 do Especializa TI. Olá pessoal, aqui é o João. Então, dando início à nossa aula, o tema hoje será a estrutura de pastas e arquivos do Laravel. O primeiro passo é vocês acessarem o diretório onde a gente fez o download do Laravel, no nosso caso já está aqui. Basta vocês pegarem a pasta e arrastar para o editor de texto aí de vocês, tá? No nosso caso estamos utilizando o Sublime Text, mas sinta-se livre para utilizar o que você quiser. Então, vamos iniciar aqui, basta abrir a estrutura. Vocês podem notar que o Laravel possui várias pastas e arquivos, uma para cada função, né? Então, o que merece a nossa atenção aqui é o arquivo composer.json. Vamos abrir ele. Aqui no Composer, ele define algumas regras, né, importantes para nós. De cara, podemos ver aqui no Require que para nossa aplicação poder funcionar, ela precisa da versão do PHP no mínimo a 5.5.9. Então, pessoal, bastante atenção. A gente já recebeu algumas dúvidas aí, né, lá na plataforma EAD, dizendo que a aplicação não funcionou. A gente foi ver a aplicação do ambiente de desenvolvimento estava rodando a versão 5.4 ou inferior. Então, pessoal, bastante atenção. Lembrando que no nosso ambiente a versão instalada é a 5.6. Dando sequência, a próxima linha a gente vai falar que a aplicação, o core dela é o Laravel Framework e a versão é a 5.1 alguma coisa. Então assim que tiver algum release, se você rodar o comando com Composer Create Project, ele vai baixar a versão mais recente da 5.1. Então vamos passar aqui. Uma outra etapa é o autoload, né, responsável por fazer o carregamento automático das classes. Tá? O próximo passo também, scripts. Lembra na aula passada que a gente rodou lá o comandinho Composer Create Project? Além dele instalar toda a estrutura do Laravel, ele veio aqui e rodou alguns scripts, tá? E que os scripts são rodados via linha de comando através do Artisan, que é o próximo cara que eu vou falar aqui. O que é o Artisan? Vocês podem... a gente pode dizer que o Artisan é o seu melhor amigo aí na jornada de programação com o Laravel. Por quê? Ele vai automatizar uma série de comandos e serviços para você, facilitando a sua vida. Então, o Artisan é uma ferramenta de linha de comando, ou seja, você tem que rodar ele via terminal. Tá bom? A gente vai abordar ele aí na próxima aula ou nas aulas futuras. Tá? Dando sequência... Pessoal, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o diretório vendor. O vendor, esse primeiro diretório que a gente vê aqui, é o diretório da nossa framework. É nele que fica o core da aplicação e todas as suas dependências. A framework está armazenada nesse diretório vendor. Você jamais deve mexer nesse diretório. Deixa que todo o autoload, que todo o carregamento desses arquivos aqui seja feito pelo próprio Composer. Aqui em testes, se a gente olhar aqui, é um arquivo que, como o próprio nome já sugere, onde que vai ficar os nossos arquivos de testes, enfim. Onde nós vamos jogar nossos arquivos para testar a nossa aplicação durante alguma execução, enfim. Em storage, é onde fica armazenado nossos arquivos de processamento durante a aplicação. Para quem vem aí do Laravel 4, talvez estamos familiarizado com isso aqui um pouquinho diferente. Por quê? Antigamente estava tudo desorganizado, jogado em storage aqui. Agora ficou muito bem dividido. O que é de log, o que é arquivo de processamento de log fica aqui dentro. O que é arquivo de processamento da framework também está aqui dentro. O que é arquivo de armazenamento da nossa aplicação em si, do que a gente fez, fica aqui dentro. O João vai completar um pouquinho mais aí sobre essa explicação minha. Pessoal, então a pasta de storage é relacionada a toda gravação de arquivo da nossa aplicação. Então imagine que você está criando uma aplicação que faça upload de arquivos, por exemplo. Então esse upload de arquivo, essa pastinha ela deve ser redirecionada para essa pasta. A gente vai criar uma pasta upload aqui, por exemplo, e salvar os arquivos aqui dentro. Voltando aqui então agora acima, temos o diretório Resource. Aqui, para quem conhece o modelo de MVC, que é o Model View Controllers, aqui no Resource, onde fica a minha camada de View, é onde nós vamos passar a nossa parte visual da nossa aplicação para o usuário. Aqui fica também, além das nossas views, dentro do diretório Views aqui, a gente pode jogar nossos arquivos de internacionalização, que são as traduções. No caso aqui, o Laravel vem com padrão, com as definições de linguagem como inglês. Para o nosso exemplo aqui, para a nossa aplicação, vamos criar para português. Vamos ver isso aí com calma depois. E aqui ficam alguns arquivos não compilados, no caso arquivos de SAS, de PAS, etc. A gente vai ver isso aí depois com calma. Vindo aqui novamente para cima, temos o diretório Public. Nesse diretório público é onde que o usuário vai ter acesso. Por que o usuário vai ter acesso ao diretório público?
O diretório público é onde que nós vamos deixar nossos arquivos de JS, nossos arquivos de CSS e nossas imagens da nossa aplicação. Então, tudo que o usuário vai acessar vai estar dentro desse diretório público. O João vai completar um pouquinho mais aí sobre o diretório público para vocês. Pessoal, lembra lá na aula passada que a gente já fez o virtual roxo apontando para esse carinha aí, para essa pastinha? Então, o public é a pasta visível quando a gente acessa a nossa URL, né? A URL da nossa aplicação. Então, por enquanto, a pasta public é isso. Dando sequência, a próxima pasta aí é a pasta database. Então, relacionada à camada M do MVC, a camada de models. Mas aqui na database a gente tem 3 pastinhas. O que seria? Factories. As factories são responsáveis por criar objetos, né, dentro da nossa aplicação. Então imagina que você quer popular, por exemplo, criar vários usuários de uma vez. A gente pode passar a classe model dentro de uma factory e falar que essa factory cria esses usuários para a gente. A gente vai ver isso com calma, tá joia? A próxima pasta é a pasta de migrations, ou seja, todo o versionamento da nossa base de dados será controlado através dessa pastinha aqui, ó. Quando vocês podem ver, o Laravel já traz por padrão algumas migrations. Então, por exemplo, se eu fizesse alguma alteração na tabela de usuários, né, table users, essa alteração a gente teria que criar um novo arquivo aqui e passar essas alterações. Com isso a gente consegue tanto controlar a versão como voltar às alterações, rodar um rollback, tá bom? Então, dando sequência, a próxima pasta é a pasta de seeds, ou seja, a gente vai semear a nossa aplicação. Imagina que a gente cria as nossas tabelas, tá? Via código mesmo, código PHP, ou seja, a gente não precisa abrir o MySQL, né, o PHP o admin para poder criar as tabelas. As tabelas serão criadas aqui via código, e assim que criar as tabelas, imagina a tabela de usuário, por exemplo, a gente pode falar para o seeds, criar um seeds, já populando essa tabela, criando vários usuários para a gente. Um outro exemplo seria, a gente cria uma tabela de cidades e estados, por exemplo, então a gente cria um seeds para popular as cidades e os estados, tá joia? Mostrar aqui para vocês também o diretório config. O diretório config está muito relacionado a esse arquivo aqui, o .env. O .env é onde ficam nossas variáveis de ambiente. Então é aqui que eu deixo todas as minhas variáveis de ambiente para minha aplicação. Esse aqui, todas as informações de qual ambiente que eu vou estar desenvolvendo a aplicação, se o tipo de debug vai estar ativado, true ou falso, a nossa API key. Essa API key aqui, pessoal, cada um de vocês vai ter uma API key diferente. Isso aqui é uma parte de segurança do Laravel. Então, toda vez que eu for criar uma nova criptografia, ele vai criar essa criptografia baseada nesse API key aqui. Pessoal, aqui, lembra aqui no composer.json, na parte de scripts, que eu mostrei para vocês? Então aqui, ó, assim que a gente rodou o comandinho lá, create project, Laravel, e fez a instalação do Laravel, além dele baixar todas as dependências da pasta vendor, ele executou aqui um script do Artisan para gerar aquela key lá que o Carlos acabou de mencionar. Então, essa string aí que o Carlos mostrou para vocês, essa string, na verdade, ela não veio aqui do nada. Quem gerou esse cara aí foi o nosso composer JSON através do script, tá bom? Inclusive, pessoal, quem quiser criar nova API aqui, caso for necessário, por questões de segurança da tua aplicação, simplesmente basta vir e rodar o mesmo comando aqui, que é o PHP Artisan Key Generate. E aqui tem outras definições também de variáveis de ambiente, no caso, meus dados de conexão com o banco de dados, aqui que eu vou definir eles, dados de cache, de sessão, de filas de processamento, de e-mail, etc. Vindo aqui dentro do diretório config, então, como ele está muito relacionado ao diretório env, aqui é onde que eu vou definir algumas coisinhas. O que a gente vai fazer aqui agora? Vou abrir o arquivo app, para as definições da minha aplicação. Observa que esse arquivo é um arquivo de array. O que tem nele aqui? A primeira informação de debug. Esse debug aqui, por enquanto, não preocupem, mas é só uma informação para mim saber se as informações, quando ocorrer um erro na minha aplicação, ele vai mostrar para mim com detalhes ou sem detalhes. Em ambiente de produção, isso aqui deve estar sempre falso. Por hora, não preocupe por isso. O que precisamos fazer aqui agora, nesse momento, é colocar a URL do meu servidor, a URL do meu projeto. No nosso caso aqui, criamos um virtual host, que nossa URL é laravel.dev. Se você criou essa mesma URL, coloque aqui. Se você estiver rodando, seja online, seja no server, enfim, você coloca aqui a URL do teu projeto.
Aqui em Time Zone é a zona de fuso horário do meu projeto em si. Aqui que eu vou colocar de acordo com o meu local onde que eu estou. No nosso caso aqui, eu vou colocar América barra São Paulo. Eu vou colocar o fuso horário sempre para América São Paulo. Então com isso aqui a gente não vai ter mais problemas com horário no Laravel. Ele vai estar um horário bem padronizado para todo mundo. E o APK aqui é a nossa chave de criptografia, como nós já falamos aqui, que está no arquivo env. Por hora, não me preocupe muito com isso. O que eu preciso fazer, basicamente, é configurar essas duas informações aqui. Pessoal, só completando, quando ele faz a chamada da função env, vocês percebam aqui que o primeiro argumento ele passa a chave que contém nesse arquivo. Então, nesse caso, APKey. Tá bom? Se essa chave não existir ou se ela estiver vazia, essa função ela vai retornar o valor que está no segundo argumento. Então, se a gente não tivesse gerado o key, a nossa key seria esse argumento aqui, o segundo, tá bom? Então, o que ela faz? Ela vai procurar no arquivo env essa chave. Se tiver esse valor lá, se não for nulo, retorna esse valor. Se esse valor não existir ou for nulo, ele retorna o segundo parâmetro. É isso aí. E outro arquivo muito importante aqui para vocês ficarem bem cientes é o arquivo de database. É nele que eu vou fazer as configurações do meu banco de dados em si, as informações. Óbvio, no arquivo.env, onde que eu vou colocar os dados de conexão, o database, username, password, etc. E aqui é onde que eu vou, inicialmente, vou falar aqui o tipo de dado que eu vou trabalhar, que eu vou ter o retorno quando eu estiver trabalhando com PDO aqui, quando eu estiver trabalhando com banco de dados. No caso aqui, Fit Class, que todos os meus retornos serão do tipo classe. Se eu quisesse retornar o tipo array, eu mudaria para feature array, enfim. Aqui eu vou falar inicialmente, então, o tipo de banco de dados que eu vou trabalhar. Uma observação interessante tanto do Laravel como ele utiliza o PDO, que você pode trabalhar com qualquer tipo de banco de dados, na tua aplicação funciona da mesma forma. Você pode trabalhar com Oracle, com MySQL e nada vai mudar. A única coisa que você tem que fazer é mudar aqui o driver de conexão. No nosso curso de Laravel 5, vamos trabalhar com MySQL. Caso você quiser trabalhar com outro banco de dados, seja Oracle, PostgreSQL, SQLite, fique à vontade. Como nós vamos trabalhar com MySQL, simplesmente passa o driver de conexão com o tipo MySQL, ele vai vir aqui, nesse nosso array de baixo aqui, e pegar esses dados aqui. Observação que nossos dados já estão setados lá no arquivo.env, conforme o João já explicou. Ele vai lá e procura essa variável de ambiente aqui no arquivo env. Se existir, ele já preenche aqui pra gente. Se não existir, ele vai pegar o que eu tenho aqui. Basicamente é isso. Então, por hora, nesse arquivo que a gente precisa saber é isso. Dentro de Bootstrap aqui, é outro diretório que você também não deve mexer. Por quê? Aqui é onde ficam os arquivos de inicialização da nossa framework, os arquivos de autoload da nossa framework, onde ele vai fazer o carregamento dela em si. Basicamente é isso. Aqui dentro de app, pessoal, é o principal diretório da nossa aplicação. É o principal onde nós mais vamos trabalhar, onde nós mais vamos desenvolver códigos aqui. Todos os nossos models, falando novamente do MVC, nossos models em si vão ficar jogados aqui dentro da pastinha app. Eu particularmente não concordo com esse tipo de organização do Laravel. O João também não concorda. Eu também não. Fica muito desorganizado. Por quê? Conforme você está tendo vários bancos de dados, várias models, fica uma zona isso aqui, porque cria vários arquivos. O que a gente faz para organizar isso daqui, pessoal? Eu simplesmente crio uma nova pasta aqui, new folder, chamado models. Feito isso, eu jogo todos os meus models aqui dentro desse diretório models. Eu ainda organizo um pouquinho mais. No Especialista TI, por exemplo, eu tenho 3 ambientes. Eu tenho o portal, eu tenho o painel e eu tenho o campus. O que eu faço dentro de models? Tanto dentro de models, quanto dentro de views, quanto dentro dos controllers. Eu crio o diretório portal, o diretório campus e o diretório painel. E jogo meus arquivos de models de acordo com cada parte aí do meu sistema. Isso aí fica bem mais organizado posteriormente. Então a gente vai ver isso aí bem com calma depois. Vou mostrar aqui bem resumidamente cada pasta aqui que ela faz. Aqui dentro de console, pessoal, onde ficam os meus comandos via Artisan. Então, se eu quiser criar algum comando para me rodar ele depois, eu vou jogar tudo aqui dentro de console. Em eventos, alguns eventos que eu quero trabalhar com a minha framework, como o próprio nome já sugere, então todos os eventos que eu vou trabalhar com Laravel, eu vou jogar meus códigos aqui dentro. O Laravel também me permite eu trabalhar com exceções, fazer tratamento de exceções de uma forma personalizada. Então eu posso criar meus arquivos de exceções, tudo aqui dentro do diretório exceptions. Toda a minha requisição HTTP, esse aqui é o principal diretório da framework, indiscutivelmente esse aqui é o principal. Porque toda a requisição HTTP vai passar por esse camarada daqui. É aqui que está a nossa principal camada da framework, que eu tanto já falei, que é o controller.
Então, todos os nossos controllers ficaram dentro de HTTP Controllers. Você pode também aqui criar subdivisões para ficar mais organizado, mas enfim, vai estar tudo aqui dentro. Midgers são os famosos filtros, é onde vão ficar os filtros das nossas aplicações. Por exemplo, você tem uma área restrita do seu sistema, que precisa de autenticação de usuário. Então, a tua área restrita do teu sistema vai ficar dentro de Midgers. Então, já tem aqui algumas Midgers padrões que o Laravel já traz, Midgers para autenticação de usuário, para criptografar cookies, enfim. E também tem o arquivo de request, a gente vai ver isso aqui depois com calma. Tem um arquivo de kernel aqui, que também faz muita referência aos midgers, onde eu vou passar aqui os meus aliases para os midgers. A gente vai ver isso aqui depois com calma também, quando a gente vai falando mais sobre filtros. E esse arquivo routes aqui é um dos arquivos principais do framework Laravel. É nele que eu vou definir as rotas do meu sistema. Como o próprio nome já fala, routes, é onde eu vou definir as rotas da minha aplicação em si. A gente vai ver isso aqui com bastante calma também. Em jobs, a gente vai ficar os meus processos. Eu vou jogar arquivos de processos. Por exemplo, quando eu vou trabalhar com fila de processamento, coisa do tipo, envio de e-mail, algo que vai executar durante o processamento da minha aplicação, eu vou jogar todos esses arquivos aqui dentro de jobs. E listeners, traduzindo ao pé da letra, são os ouvintes. Então, por exemplo, eu vou criar uma aplicação que vai enviar um e-mail no momento que o aluno fazer uma nova compra. Então, eu jogo aqui um arquivo de listeners, esse cara vai ouvir o momento que o aluno fizer uma nova compra, e vai mandar esse processamento para dentro dos eventos. Basicamente é isso. Models, conforme eu já falei, onde nós vamos jogar nossos models, a nossa organização interna dentro do próprio Laravel vai ser aqui dentro. E providers, uma outra coisa muito bacana que o Laravel trouxe, que é os Services Providers, onde eu posso criar os meus serviços dentro do próprio Laravel. Então a gente vai ver isso aí também com muita calma.